Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que a Renata chega na empresa, só que o foco dela é ir direto falar com a Roberta, e ao chegar lá, a Roberta já interroga ela e pergunta o que foi e o porquê que ela veio ali lhe procurar, e pergunta se ela não achava mesmo que ela, a Roberta, já estivesse trabalhando, né? A Renata diz ela que não tem nada a ver com isso, mas é porque ela acreditou que ali seria o melhor lugar para que elas pudessem conversar sobre o Ezequiel. A Roberta logo diz a ela que não quer falar sobre aquele infeliz. Mas a Renata não quer nem saber e diz a Roberta que o Ezequiel confessou para o Lázaro que teve sim apenas uma aventura com ela, com a Roberta naquela noite. A Roberta fica calada e a Renata continua pressionando ela, dizendo que ela disse uma coisa, só que o Ezequiel falou outra e que na realidade uma aventura que eles dois tiveram não tem nada a ver com a violência como ela quis dizer que aconteceu com ele. A Roberta, revoltada, diz que os homens falam sim de suas conquistas, suas aventuras, mas nunca falam de suas baixarias. Roberta não se cala e diz que os homens sempre colocam as coisas a favor deles e que foi exatamente isso que o Ezequiel fez. A Renata não acredita em nada que a Roberta está dizendo e diz a ela que exige que ela lhe fale agora mesmo toda a verdade. A Roberta então questiona ela e pergunta se ela acha mesmo que ela, a Roberta, iria se apaixonar, ao menos se aproximar de um peão capataz como ele, o Ezequiel, e diz a ela que não, que pelo amor de Deus ela tem maus momentos, mas que isso nunca iria acontecer. Só que parece que tudo que a Roberta está dizendo está entrando no ouvido da Renata e saindo no outro, e ela insiste novamente para que a Roberta conte para ela toda a verdade. A Roberta diz a ela que é exatamente isso que ela está fazendo, está falando toda a verdade, e porque ela, a Roberta Monterrubio, iria se envolver com um homem casado, um peão, um qualquer como ele, o Ezequiel. Renata fica calada e a Roberta continua dizendo que a vítima ali foi ela e que o Ezequiel se aproveitou porque ela tinha tomado umas taças a mais. Renata fica calada, mas isso não quer dizer que ela está acreditando em nada que a Roberta está dizendo, e a Roberta continua inventando conversa ali e dizendo que quando a mulher diz não, é não, e que foi exatamente o contrário que o Ezequiel fez. Ele se aproveitou dela e que se ele tivesse vivo ali, colocaria na frente dela para que ele pudesse confessar ali toda a verdade. A Renata continua sem acreditar, se levanta e questiona ela então o porquê que ela não disse isso naquele momento, porque uma mulher viver algo que ela viveu, segundo ela está dizendo ali, é algo muito difícil. A Roberta diz que sim, que viveu isso sozinha como se fosse um inferno, mas que ela preferiu viver isso do que a vergonha. A Roberta continua com as mentiras delas, agora começa a querer chorar e dizendo que se ela não tivesse contado tudo o que aconteceu, não tivesse lá no velório do Ezequiel, nem ela, a Renata, nem ninguém teriam ficado sabendo que de fato tudo o que aconteceu com ela, com a Roberta. Renata tenta até questionar ela, só que a Roberta se levanta e diz que não, que essa é a verdade dela, da Roberta, e que se ela acredita ou não, essa é sim a verdade dela. Depois ela faz um charme e diz que acredita que cometeu um erro logo depois que ela contou tudo que o Ezequiel fez com ela, e simplesmente vai embora e deixa a Renata ali, olha, sozinha. A Adriana vai chegando nesse momento, a Roberta quase passa por cima dela e ela chega perto da Renata, diz: ai amiga, eu não sabia que você estava aqui, e pergunta o que foi que aconteceu com a Roberta. Logo depois que elas duas se sentam ali, a Renata conta tudo o que aconteceu a Adriana. Então a Adriana começa a dizer a ela que fica muito feliz logo depois de tudo o que aconteceu com ela e o Jerônimo, e também da viagem dela, mas que essa conversa aí que está rolando sobre o Ezequiel ter acontecido, o que aconteceu com ele e depois ter se envolvido ali também com a Roberta, essa conversa está muito estranha e que isso é muito sério. Renata diz que sabe muito bem disso e que de fato isso é muito forte. A Adriana continua dizendo que a Roberta não aprende mesmo, né? E que não sabe se de fato ela se envolveu ali com o capataz, mas que ali na empresa ela está flertando com o Germano, o novo sócio da empresa. A Renata fica chocada e pergunta a ela como assim, e diz ela que não, que por favor, que ela não venha contar uma coisa dessa justamente logo agora. A Adriana diz a ela que sim, que tudo isso é verdade, que gostaria muito de contar tudo a ela, o que de fato aconteceu em mínimos detalhes, só que infelizmente não vai dar tempo. A Renata diz a ela que precisa saber sim de tudo
tudo isso e a Adriana diz que depois vai contar tudo a ela nos mínimos detalhes, mas que sim, que a Roberta está se envolvendo com o Germano, novo sócio, e que ela está planejando alguma coisa e que elas têm que se precaver o quanto antes para que ela, a Roberta, não faça nenhuma besteira.